Cobrança generalizada no São Paulo e reunião. Vamos falar sobre isso? O martelo é batido sobre o Lucas e o Luciano, Gabriel. Preocupa pro clássico contra o Corinthians? Era só essa que faltava, né? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilo, meu parceiro? Então vamos embora aí para mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, vamos ainda repercutir aí o empate do São Paulo, né, contra a equipe do Red Bull Bragantino, 2-2 ontem em Bragança Paulista. E temos aqui informação de bastidor, tá, que o Éder Traschini, que é setorista do São Paulo, aí não trouxe, que é a avaliação, né, interna da diretoria do São Paulo foi positiva em relação ao jogo de ontem, mesmo não vencendo, né? Tivemos chance aí, mas acabamos não conseguindo vencer. A diretoria do São Paulo avaliou de forma positiva o desempenho no empate por 2-2 contra o Red Bull Bragantino. Apesar do resultado, dirigentes apontaram uma evolução na equipe sob o comando de Hernan Crespo. Internamente, a atuação nos primeiros 30 minutos foi considerada a melhor do ano. A percepção é que o São Paulo dominou os minutos iniciais e poderia ter feito 2 ou 3 gols antes do intervalo, tá? Então, a diretoria do São Paulo, questão de desempenho, gostou do que viu que teve uma evolução clara, que isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Se você for pegar o jogo do São Paulo contra o Flamengo, jogo do São Paulo contra o Vasco, contra o Bahia, contra o Mirassol, não dá para comparar esses jogos que eu citei com o desempenho de ontem. É incomparável contra um time que estava brigando pela liderança e chegou ontem mesmo contra o São Paulo a ser líder, né? Porque eles viram o jogo contra o São Paulo no início do segundo tempo e momentaneamente tinha ido para a liderança, né? Então é um adversário bem difícil, que tem bons jogadores, um bom time jogando fora de casa, né? E além da avaliação positiva, a diretoria entende que os primeiros 30 minutos, né, a primeira meia hora do jogo, foi o melhor do São Paulo no ano aí. E realmente, cara, antes do Bragantino fazer o primeiro gol, que foi aos 41, que foi o gol de empate, o São Paulo não tinha sofrido nada. O Bragantino não tinha criado absolutamente nada até aqueles 41 minutos, que foi onde o Bragantino acabou fazendo o gol numa falha na bola aérea do São Paulo, né, cara? O jogador do Bragantino cabeceou com muita liberdade, né, cara? Né, ele tava entre o Arboleda e o Ferrarese. E o cara tava com muito espaço e conseguiu cabecear e fazer o gol aí. Mesmo com o empate, a avaliação da diretoria foi de progresso no desempenho coletivo. Há uma percepção interna que o time precisa de uma vitória para ganhar confiança e crescer na temporada. E essa vitória é sábado, tá? Essa vitória aí, irmão, já tem jogo marcado, data, horário. É sábado, São Paulo e Corinthians, não tem pra onde correr. Não dá para não ganhar esse jogo, tá? Não dá para não ganhar este jogo. Ontem já tinha que ter vencido. O time vacilou em alguns momentos, por isso não venceu. Teve chance para fazer mais gols quando estava 1-0, não fez. Jogo de sábado, irmão, é zero erro. É ganhar de qualquer jeito, tá? Tem que ganhar. A gente tá um ponto, se não me engano, tá um ponto da zona, a gente tá uma posição ali da zona de rebaixamento. E os times que estão atrás da gente, né? Não sei se todos, mas alguns ali tem jogo a menos, né? Tem um jogo a menos que o São Paulo. Entendeu? O Santos, por exemplo, que estava bem atrás do São Paulo, já passou o São Paulo e tem um jogo a menos. Entendeu? Então é isso, cara. 4 jogos aí sem ganhar, né? Se não me engano, são 5, né? Porque eram 4 derrotas e empatou aí ontem. Então a situação tá bem difícil e tem que ganhar. Essa vitória para dar confiança é sábado contra o Corinthians. Uma vitória para ganhar 3 pontos, para respirar na tabela, para voltar a ganhar, para o time ganhar confiança, ganhar moral, né, para os jogos seguintes. É esse jogo, irmão. Um jogo que é um clássico, irmão. Clássicos, eles mudam o momento do time, muda a temporada. Quantas vezes a gente já viu no futebol, irmão? O time tá na situação, o time vai lá, tá na situação ruim, ele ganha um clássico, irmão. E depois a temporada é outra. O momento vira, a chave vira, isso faz parte. Aconteceu várias vezes. Já aconteceu a favor do São Paulo e contra também o São Paulo. Às vezes a gente perde um jogo também, irmão, e cresce o adversário. A gente ganha um clássico, cresce. Clássico tem esse poder, tá? Clássico é muito mais que 3 pontos. 3 pontos é muito importante, mas o clássico também tem essa magia, tá? Que é de mudar completamente ali, né, cara, o momento do time. Então a gente já fez um bom jogo ontem, a vitória escapou, fez uma boa atuação, a gente viu que teve evolução, e uma vitória sábado contra o Corinthians, irmão, vai ser aí com certeza para dar confiança pro time, mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Não dá para imaginar qualquer outro resultado a não ser a vitória. É jogo difícil, é clássico, mas tem que ganhar esse jogo aí, né, cara? Tem que ganhar, não tem aí muito
o que fazer, tá bom? Aí é aquele negócio, né, rapaz? Se as coisas em campo não vão bem, é porque fora também não vão, né? Quando as coisas em campo vai bem, é o reflexo do São Paulo fora de campo. Quando vai mal, também é o reflexo do time fora de campo, entendeu? E tá aí, né, informação que o Gia trouxe. O São Paulo terminou o primeiro semestre de 2025 com um déficit de 31 milhões e 800 mil reais. Então, primeiro semestre do São Paulo, terminamos no negativo aí com mais de 31 milhões de reais de prejuízo, né? Maravilhoso, espetacular. As coisas em campo vão mal, né? Porque é reflexo da gestão. Isso é uma coisa muito... Algumas coisas no futebol, né, são muito complexas. Algumas são bem fáceis, né? E a coisa mais fácil no futebol, né, irmão, que a gente consegue deduzir, né, que a gente consegue entender, né, é os times dentro de campo. O time tá bem em campo porque ele é bem administrado. Se o time tá mal, porque ele é mal administrado. As coisas são muito simples no futebol. Muito simples. Algumas coisas são bem simples aí, bem básicas. São Paulo tá mal, né, dívida, tá aí, ó. A gestão do São Paulo financeiramente é uma tragédia, entendeu? Um negócio assim, terrível, né? Uma calamidade por completa aí. A venda do meio-campista Matheus Alves para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros ainda não entrou neste relatório referente ao primeiro semestre de 2025, porque a venda foi sacramentada em julho, tá? Então a gente teve esse déficit de 31 milhões, mas não está, né, incluído aí nesse primeiro semestre a venda do Matheus Alves, tá? Porque a venda foi em julho, né? Já passou aí do primeiro semestre, né? Então ainda tem essa venda aí do Matheus Alves para dar um respiro financeiro aí que esse déficit do primeiro semestre do São Paulo, tá? Aí tem um ponto que é importante, que vocês vão lembrar que acho que desde o começo do ano, né, quando foi aprovado o orçamento do São Paulo, né, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, o São Paulo tem uma previsão para acabar o ano com déficit, com superávit, perdão. Tá aqui, ó. A previsão orçamentária do São Paulo para 2025 indica 44 milhões e 800 mil reais de superávit no final do ano. Tá? Então, desde o começo do ano, né, cara, quando começou a temporada, no planejamento de 2025, né, cara, aí tem o FDIC, né, tem o limite do que pode gastar, do que não pode gastar, tem as travas financeiras com o FDIC, e o São Paulo cumprindo tudo, né, cara, que estava aí no planejamento para esse ano, se cumprir tudo, vai ter um superávit, né, de 44 milhões e 800 mil reais, entendeu? Vamos esperar acabar o ano para ver se realmente vai se concluir isso aqui, né? Porque até agora está um déficit de mais de 31 milhões de reais, que é lamentável, evidentemente, né? Mas vamos esperar acabar o ano. Se terminar aí no superávit com 44 milhões, a diretoria vai ter cumprido, né, aí com o planejamento que foi este 2025. Então vamos aguardar aí, né? Porque tem premiação de campeonatos, né? Para isso tem que avançar, evidentemente, nas Copas. Aí tem a vinda do Matheus Alves, que vai entrar ainda, né, cara, aí no São Paulo, porque a venda do Matheus Alves não contabilizou para esse primeiro semestre, né, porque a venda dele foi em julho, entendeu? E pode ser que venda mais algum jogador, a tendência é que venda, então deve ter um superávit aí no ano, né, cara? Porque os caras vendem vários e vários jogadores, né? O William Gomes foi vendido, o Ângelo foi vendido, quem mais foi vendido? Cara, foi vendido o William Gomes foi vendido no começo do ano, né? O último foi o Matheus Alves, pode ser que faça mais uma venda. Teve também aí a venda do Michel Araújo para o Bahia, o empréstimo do Nestor Paia, que também teve um valor que o Bahia pagou pelo empréstimo. Aí saiu vários jogadores no começo do ano aí, que era para aliviar a folha, né? Tipo assim, irmão, tu fala, caramba, cara, vende jogador, se vende jogador, aí mesmo assim, né, tem prejuízo, né? Para você ver o nível que é a diretoria do São Paulo. Então, bora esperar acabar o ano aí para ver se vai ter esse superávit que está previsto no orçamento ou não, né? Vamos aí aguardar, tá bom? Não vou ficar me estendendo mais falando sobre esse déficit aí, cara, porque já, porra, é muito desgastante, chato, desanimador falar da gestão do São Paulo, que a gente já comenta aqui sempre, né? Não vale nem a pena ficar se estressando, né, cara, se irritando mais com isso aí, porque a gente já falou muito sobre essa situação. A diretoria do São Paulo é uma vergonha em todos os aspectos, né, cara? Todos os aspectos, diretoria obscura, sem transparência, financeiramente é uma tragédia completa, né? Então, tudo aquela coisa que a gente já comentou outras vezes vale para agora, não vale ficar repetindo, né, sendo repetitivo aqui toda hora, tá? Comentamos aí de manhã com vocês, né, que sobre a questão do Lucas, que não deve voltar pro clássico contra o Corinthians, né? E o Globoesporte.com trouxe informação hoje, batendo no martelo.
Segundo o GE, o Lucas não reforça o São Paulo neste sábado contra o Corinthians, tá? O jogo que vai ser no Morumbi aí às 9 horas da noite. Ele que estava ontem como espectador em Bragança Paulista no empate contra o São Paulo, no empate do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Tava ele e o Caleri, né? Tava os dois juntos lá assistindo o jogo, né, cara, lá no camarote do estádio. E tá aí, né, o Léo Lepre, que é repórter do GE, ontem na transmissão do jogo, né, do Premier, falou que ele deveria ficar mais umas 2 semanas fora, né, e o GE aqui confirma que ele não tá disponível pro jogo do Corinthians sábado, né, e botou aqui, ele não tem previsão de volta. Então é uma situação bastante complicada. O Crespo foi perguntando isso ontem 2, 3 vezes na coletiva, já tinha sido perguntado contra o Flamengo, né, e perguntado 2 vezes de novo, ele falou, ó, a gente tem que colocar as coisas no lugar. Eu sou o técnico que fala do jogo, o médico fala dos jogadores e mercado quem fala de diretoria. E eu acho que ele tá certíssimo. Ele jogou a bucha, a bomba para a diretoria, né? O Zubeldia, ele era um técnico que ele muitas vezes ele pegava as coisas, né, que, irmão, as coisas que todo mundo atirava no São Paulo, ele jogava tudo para cima dele. Jogava a responsabilidade para cima deles e muitas vezes ele blindava a diretoria do São Paulo. Entendeu? E o Crespo tá fazendo isso. O Crespo tá pegando todo mundo, joga pra gente, ó. Mercado, coordenação, diretoria. Lucas machucado, não sei. O doutor vai perguntar pra diretoria. E eu acho que ele faz certo, porque a diretoria do São Paulo é uma diretoria que ela não merece ser blindada, né? Muito pelo contrário, né, irmão? A gente tem que criticar ela, irmão, direto e reto, sem massagem, porque eles merecem, entendeu? Então, acho que o Crespo faz muito bem em não blindar a diretoria do São Paulo, né? Mercado, Lucas vai falar com a diretoria, eu acho que o Crespo foi bem, né? Ele já tinha feito já dado algumas falas em relação ao Lucas, sobre contratação, no mesmo sentido no jogo contra o Flamengo, né? Perguntar para ele na coletiva. E o discurso nesses 2 jogos foram o mesmo, jogando aí a responsabilidade para a diretoria, né? Então vamos ver o que vai acontecer com o Lucas, né, cara? Um negócio assim que ninguém sabe o que acontece aí com ele. Quando o São Paulo enfrentou o Flamengo no sábado, né? No sábado. Aí na semana de preparação, na semana que antecediu o jogo contra o Flamengo, a semana inteira o Lucas treinou com o elenco, né? Aí o São Paulo postava foto dele treinando, né, cara? Né, o cara treina, o São Paulo posta foto e a gente não sabe o que acontece porque tá fora do jogo aí contra o Flamengo, contra o Bragantino e também contra o Corinthians. Também vai desfalcar o São Paulo pelos próximos jogos aí, né? O Léo Lepre falou que ele deve ficar mais 2 semanas fora e o Gé falou que ele não tem previsão de volta. Então, com certeza vai demorar mais um tempo aí para voltar, né? Quem preocupou ontem também, né? O Lucas já tá fora, né? Martelo batido aí. Quem preocupou ontem também foi o Luciano, né? Que o Luciano teve uma bola que ele recebeu no lado esquerdo do meu campo, né? E ele deixa até a bola sair porque ele sente, né, cara? Ele recebe uma pancada, ele sente. Logo depois foi substituído, né? Mas segundo Alexander Vieira, o Luciano foi substituído apenas por câimbras e não preocupa para o clássico deste sábado contra o Corinthians. Era só o que faltava perder o Luciano, né, cara? Uma das notícias, das melhores coisas que a gente teve ontem foi o Luciano voltar, né? Porque ele não estava contra o Flamengo, voltou ontem contra o Bragantino e fez um baita jogo. Deu 2 assistências, né? Os 2 gols foram assistências do Luciano. Então, ontem ele fez uma partidaça, né, cara? Jogador extremamente importante pro São Paulo, e quando ele sentiu ali, a gente já fica com preocupação. Pô, já tem o Lucas fora, Caleri fora, se o Luciano, que tá bem agora, vai se machucar, mas só foi em cãibra mesmo, e vai estar disponível pro jogo de sábado aí, e ele vai ser muito importante, não só pro jogo de sábado, mas para essa sequência de brasileiro que a gente vai ter aí, pra gente se recuperar, ele com certeza vai ser um dos jogadores mais importantes aí, sem dúvida nenhuma, né? É bem algo, tem como debater, como ele fez na parte da... Tecnicamente, para mim, foi uma das melhores partidas dele pelo São Paulo. Não fez gol, acabou que não fez mais as 2 assistências, criou outras jogadas de gol, né, como aquela do Enzo Dias que ele chuta cruzado. Teve uma também que ele faz jogar no meio, dá o passe pro Enzo, o Enzo joga para dentro da área, o André não consegue finalizar. Então ele deu 2 assistências, né, cara, participou muito do jogo e participou de outras jogadas claras, né, que resultaram em chance de gol, mas o São Paulo acabou que não conseguiu marcar. Então, partidaça. Pra mim, tecnicamente, uma das melhores dele com a camisa do São Paulo, tá? Tecnicamente, ele acertou, irmão, quase tudo aí que ele tentou. E, cara, eu gosto muito dele. Quando ele tá perto da área, irmão, perto da área, ele tem muita qualidade, tá? Quando ele joga na dele, irmão, ele tem muita qualidade. Olha o cruzamento, irmão. Ele pegou a bola com a mão, irmão, e botou na cabeça pro André fazer o gol, né? Lançamento lindo que ele deu aí pro André, né? E o outro foi uma jogada que ele dá uma puxeta, uma bicicleta, né, cara? Ali tava escapando dele e conseguiu dar o passe pro André Silva, tá? Aí, rapaziada, o que acontece? A gente já tinha comentado com vocês aqui que o Baby, né, líder da Independente, tinha feito alguns posts dizendo sobre uma reunião, né, que ia ter aí
no São Paulo. E hoje, tá, logo depois do jogo contra o Bragantino, ele confirmou isso aí, ó. Olha só. Baby, líder da principal organizada do São Paulo, a Independente, afirmou que vai ao Super CT, né? Super CT, né? Que agora é Super CT, nesta sexta-feira, e quer conversar com Crespo, Muricy Ramalho e jogadores. Ele postou o seguinte no Instagram. Luciano, 5 anos de clube, 3 títulos conquistados. O que foi o Hernanes em 2017 tem que ser o Luciano em 2025. Liderar o time em campo, parar de tomar cartões e parar de reclamar. Chamar a responsabilidade para ele. Vínhamos alertando que era o ano mais difícil da história e está sendo. União, comprometimento, todo jogo é uma final. E o São Paulo não pode vacilar. Aqui que tal? Sexta-feira, mais conhecido como amanhã, vamos ao CT e queremos conversar com Crespo, Muricy Ramalho e jogadores. Vamos caminhar todos juntos, só que antes, garantia de luta e entrega em todos os jogos. No post anterior que ele falou que ia conversar com Crespo, Muricy, jogadores e diretoria, né? Agora ele não botou diretoria dele, só botou Crespo, Muricy e jogadores. Eu acho que o Crespo tinha que tirar disso porque ele não tem culpa nenhuma no que está acontecendo, né? Agora, jogador, Muricy, diretoria que é o principal, aí querer conversar com os caras, cobrar, acho que é super pertinente, né? Mas acho que o Crespo nem tinha que estar nesse bolo aí não, tá? Acho que ele é o que menos culpa tem aí, sinceramente, acho que nem nesse bolo aí ele tinha que estar. E o Baby já deu entrevista já em podcast falando, né, cara, que essas cobranças é pra chegar lá, pra falar que a torcida vai encher o estádio, que vai apoiar, que é pros jogadores correrem em campo, se dedicar a cada torcida a fazer o papel dela, aquela coisa toda, né? Quem já conhece aí. Então vai ter essa reunião aí, né, com jogadores, com o Muricy, sei que podemos falar que é uma reunião, para cobrar os jogadores, né, cara, e fazer um pacto ali, se unir, né, antes do jogo contra o Corinthians, que vai ser sábado. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.